Bom dia, pessoal. Demorou, mas tá aqui. Durante as férias, estamos fazendo esse vídeo para você, tá? Nosso vídeo, ele é sobre o potencial elétrico, tá? A gente tá naquela aula 3 e 4 do roteiro de vocês. A gente vai contemplar, então, o conteúdo aí de potencial elétrico e diferença de potencial elétrico, tá? O que seria potencial elétrico? Primeiramente, eu queria que você fizesse um exercício mental. Pense numa carga negativa, né? Toda carga, seja ela negativa, positiva, toda carga elétrica tem em torno de si um campo elétrico. Esse campo elétrico, ele é mais intenso próximo da carga e menos intenso distante da carga. Então, à medida que a gente vai se distanciando da carga, esse campo elétrico também vai perdendo sua intensidade, tá? É isso, intensidade. Então, se eu fizer um círculo nessa distância em relação à carga, a gente tem uma intensidade que a gente vai chamar aí de potencial elétrico. A gente tem então um potencial elétrico aí nessa região. Nessa região eu tenho outro potencial elétrico. Nessa região eu tenho outro potencial elétrico. Por quê? Porque à medida que a gente vai se distanciando da carga, o potencial elétrico também vai mudando, tá? A intensidade do campo também vai mudando. Entenderam? Agora, se isso acontece, a força que esse campo exerce nos diferentes pontos que eu coloquei para vocês observarem desse espaço, essa força vai ser diferente. Então, a forma como uma carga que interagir com essa carga negativa que eu coloquei aqui para vocês, vai ser diferente também essa interação. Essa carga ela pode, então, ser acelerada ou pode ser freada, dependendo do ponto em que ela se encontra em relação a essa carga negativa aí, tá? Então, a interação entre as cargas também vai depender do potencial elétrico, do ponto em que eu estou considerando em relação à carga fonte, ou seja, a carga geradora desse campo, que é, nesse caso aqui, negativo, tá? É um exemplo. Bom, então, se eu colocar uma outra carga para interagir com essa carga negativa, imagina que uma outra carga, ela apareceu ali, tá? Vamos supor que ela é positiva. Essa outra carga está passando próxima dessa outra carga e os campos das duas vão interagir. Então, vai acontecer aí uma atração, né? Essa interação é de atração porque as cargas são opostas. Tudo bem? Então, eu quero que vocês entendam que o potencial, então, depende do ponto em relação à carga fonte. Tudo bem que toda carga tem um campo elétrico em torno de si, mas a gente sempre vai ter uma carga que a gente considera a geradora do campo e uma carga de prova, tá? Uma carga de prova para a gente testar o potencial do campo elétrico da carga geradora. Então, agora a gente vai falar sobre o potencial elétrico das cargas pontiformes, tá? Agora vamos considerar essa carga Q aí, né? Para casos em que o campo elétrico não é uniforme, ou seja, ele é mais intenso nas regiões próximas da carga fonte, menos intenso nas regiões mais afastadas, ok? Então, esse campo elétrico aí, ele não é uniforme. Para esse tipo de caso em que ele não é uniforme, o potencial elétrico da carga vai depender da constante eletrostática do meio em que ela está inserida, seja o vácuo, seja um meio mais denso, que tenha partículas, né? Essa constante eletrostática aqui é a constante eletrostática do meio em que essa carga aqui está inserida. Geralmente, nós consideramos o vácuo, que aí essa constante eletrostática já é bem conhecida, fica 9 vezes 10 elevado a 9, né? Newton por metro quadrado, dividido por Coulomb ao quadrado. É a unidade de medida dessa constante. Vamos por partes. Então, o potencial vai depender de quê? Vai depender do meio em que ela está inserida, vai depender da carga geradora do campo e vai ser inversamente proporcional à distância. Por que inversamente proporcional?
Porque eu falei para você que quanto maior a distância em relação à carga geradora, menor vai ser o potencial. É como se o potencial, gente, fosse a intensidade desse campo, a intensidade de interação desse campo, tá? Quanto maior a distância, menor o potencial elétrico. O potencial elétrico, ele também pode ser representado por uma letra maiúscula U, tá? Então, eu posso representar por V ou por U, maiúsculo. Ambos significam a mesma coisa, potencial elétrico, tá? E ambos a gente consegue calcular da mesma forma. O potencial elétrico, gente, a unidade de medida dele é o joule por coulomb ou o volts, tá? Que é a mesma coisa, volts é 1 joule por coulomb. A constante eletrostática do meio você já conhece, é Newton vezes metro quadrado dividido por coulomb ao quadrado. A unidade de medida da carga geradora é o coulomb e a unidade de medida da distância é o metro, ok? Vamos então a um exemplo. Uma carga pontiforme de 2 vezes 10 a menos 8 coulomb está fixa no vácuo e gera um campo elétrico à sua volta. Qual o potencial elétrico de um ponto situado a uma distância de 60 centímetros dessa carga? Então, eu quero saber qual é o potencial elétrico num ponto distante dessa carga, 60 centímetros. E eu estou considerando que ela está imersa no vácuo, porque a constante eletrostática aqui é do vácuo, 9 vezes 10 elevado a 9, Newton vezes metro quadrado, dividido por coulomb ao quadrado. Então, aqui está a carga e eu quero saber qual é o potencial elétrico distante dela, 60 centímetros, tá? E aí, cuidado aqui, olha, isso aqui é um segredinho que eu vou contar para vocês. 60 centímetros, esse C aqui é um prefixo, significa um número, tá? Significa 10 elevado a menos 2. Então, é 60 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Tudo bem? É interessante colocar assim? É, porque a gente pode estar fazendo aí as estratégias da notação científica. Para quem não sabe, é bom estudar, tá? Aqui é a constante eletrostática do meio, como eu falei para vocês. Então, eu quero calcular o potencial elétrico nesse ponto aqui distante da carga 60 centímetros. Eu vou considerar, então, a constante eletrostática, né? Vai ficar 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga, ele me deu o valor da carga aqui, 2 vezes 10 elevado a menos 8, dividido pela distância, né? A distância eu coloquei ela em metro, porque não pode ficar em centímetros, por isso que a gente coloca assim, tá? Isso aqui também poderia ficar, aqui está em notação, mas poderia ficar também na forma decimal. Na forma decimal, esse 10 a menos 2 significa que você ia pegar a vírgula que está aqui depois desse zero e ia passar ela 2 casas para trás, porque está para a esquerda, né? Negativo, a gente vai passar a vírgula para a esquerda. Então, ia ficar 0,6. Mas eu prefiro colocar assim, vocês vão ver o motivo, tá? Então, aqui, olha, eu posso cancelar. Já que esse menos 2 significa 2 zeros à esquerda, eu posso cancelar um zero à direita com um zero à esquerda. Vai ficar assim, ó, 6 vezes 10 a menos 1, porque eu cancelei esse zero com um dos zeros à esquerda que tinha aqui. Fica então 6 vezes 10 a menos 1, tá? Agora, eu vou multiplicar 9 vezes 2, que vai dar 18, tá? Percebam aí que eu não mexi com as bases de 10, né? Então, fica 10 elevado a menos 9 vezes 10 elevado a menos 8. Eu tenho bases iguais, eu conservo uma base e somo os expoentes. Quanto é 9 menos 8? Né? Fica 1. Então, fica 18 vezes 10 elevado a 1. Tudo bem? Agora, eu pego o 18 e eu vou dividir por 6. E eu vou fazer mais uma coisa também. Eu vou pegar essa base aqui e vou subir com ela para o numerador. Ela está no denominador, vai subir para o numerador. Quando eu faço isso, eu tenho que trocar o sinal aqui do expoente. Está menos 1? Se ele subir lá para cima, vai ficar positivo, tá? Então, ó, vai ficar 18 dividido por 6 dá 3. Essa base com esse expoente permanece. E essa base que estava no denominador, que eu subi lá para cima,
ela permanece, só que o sinal do expoente mudou, agora ele é positivo. Temos agora duas bases iguais, né? Elevado a 1, eu conservo uma base, somos expoentes, fica 10 ao quadrado. 10 ao quadrado, gente, para quem não sabe, é 100. E 100 vezes 3 dá 300 volts, tá? A energia potencial elétrica, diferente do potencial elétrico, ela vai medir a quantidade de trabalho que uma força elétrica é capaz de realizar sobre uma carguinha de prova. Então, vocês perceberam lá no início que eu coloquei uma carga negativa e uma carga positiva, elas interagiram. Ali tinha uma força atuando naquela carga, né, para que acontecesse então aquela interação. A partir da interação surgiu uma força. Força de quê? Força elétrica de atração, tudo bem? Essa energia potencial elétrica, gente, ela é equivalente ao trabalho. O que é trabalho? É deslocar algo, né? É realizar uma força e com essa força deslocar algo. E foi o que aconteceu. Então, a energia potencial elétrica é equivalente ao trabalho. Tudo bem? Mas, como a energia potencial elétrica está relacionada à carga geradora do campo, né? Então, observe o seguinte, a carga geradora do campo está aqui, a carga de prova está aqui. A energia potencial elétrica, ela vai ser equivalente à carga de prova vezes o potencial elétrico do campo gerado por essa carga geradora. Então, eu vou pegar o potencial elétrico nesse ponto e eu vou ter que multiplicar pela essa carga de prova aqui. Essa vai ser a energia potencial elétrica nesse ponto, certo? A energia potencial, então, eu posso pegar, a gente já sabe que o potencial elétrico ele é calculado dessa forma, porque a gente acabou de ver. Eu só substituí, percebem que o potencial elétrico, aqui o V, né, o potencial elétrico, eu substituí. Quem é o potencial elétrico? É a constante eletrostática do vácuo vezes a carga geradora do campo, dividido pela distância, né, do ponto que eu estou analisando, até a carga geradora. E nesse ponto é colocada a carga de prova. Então, se eu pegar a carga de prova e multiplicar pelo potencial elétrico naquele ponto, a gente obtém, então, a energia potencial elétrica. Energia potencial, já que é igual ao trabalho, é medido com a mesma unidade de medida, que é o Joule. Joule é a unidade de medida de energia, tá bom? Energia. A constante eletrostática do meio a gente já conhece. A carga elétrica geradora é medida em Coulomb. A carga elétrica de prova é medida em Coulomb. E a distância das posições é em metros. Tudo bem? Vamos a um exemplo para ficar mais claro? Ó, no campo de uma carga pontiforme, essa é a carga geradora do campo, tá bom? A carga geradora do campo está maiúsculo. Vale quanto a carga geradora? É 2 vezes 10 a menos 7 Coulomb. Considere um ponto P a 0,2 metros de Q. Então, está distante dela 0,2 metros. Qual a energia potencial elétrica aqui? Olha só, Q minúsculo representa uma carga de prova. Que essa carga de prova de 1 microcoulomb, que micro significa 10 a menos 6, adquire ao ser colocada em P. Então, ela vai adquirir uma energia quando eu colocar ela no ponto P. Então, observe, tem uma carga geradora do campo e eu vou colocar uma carga de prova nesse ponto que está distante dessa carga geradora do campo. Essa carga de prova vai adquirir uma energia potencial, porque vai acontecer uma interação elétrica aí. Eu quero saber quanto vale essa energia potencial nesse ponto. Lembra que para calcular a energia potencial a gente precisa saber da carga de prova e do potencial elétrico? E para saber o potencial elétrico a gente tem que saber a carga geradora do campo, a distância e o meio em que está localizada essa carga, é o vácuo. Então ele já me deu todas as informações, eu só preciso saber aonde colocá-las. Portanto, vamos aos nossos dados. O que a gente tem? A gente sabe a carga geradora do campo, precisamos calcular a energia potencial elétrica, que a carga de prova de 1 microcoulomb vai adquirir quando eu colocar ela distante 0,2 metros da carga geradora.
e a carga geradora está no vácuo, ok? Então, olha, eu vou pegar e calcular a energia potencial elétrica. Vou substituir os valores, vai ficar dessa forma. Carga de prova vezes tudo que está aqui, né? 9 vezes 10 elevado a 9, vezes 2 vezes 10 elevado a menos 7, dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 1. Professora, mas não era 0,2? Sim, aqui não tem um zero à esquerda? Lembra que eu falei que quando tem menos 1 é porque tem um zero à esquerda? Então, 2 vezes 10 a menos 1 significa 0,2 metros. Por isso que eu coloquei notação, porque vai ficar melhor para a gente fazer os cálculos aqui. Observe então o que eu vou fazer agora. Eu vou multiplicar o que a gente chama de coeficiente numérico, tá? Que são os que ficam perto das potências. Então, eu vou multiplicar 1 vezes 9 vai dar 9, 9 vezes 2 vai dar 18, ok? Vai ficar assim. Gente, eu tenho 3 bases iguais. O que eu faço? Eu conservo uma base e eu vou somar os expoentes. Vai ficar, então, 18 vezes 10 elevado a menos 4, tá? Agora, eu vou dividir 18 por 2. 18 dividido por 2 dá quanto? Ah, antes de terminar, eu vou subir essa potência aqui, ó, lá para cima. Lembra que quando a gente sobe, muda o sinal? Então, 18 dividido por 2 vai dar 9. Subiu, ó. Ficou 10 a menos 4 vezes 10 elevado a 1. Eu conservo uma das bases e eu somo os expoentes. Então, vai ficar 9 vezes 10 a menos 3 joule. E terminamos por aí. Essa é a energia potencial que a carga de prova vai adquirir se eu colocar ela nesse ponto. Ok? Vamos, então, continuar? O trabalho para deslocar uma carga, gente, ele também pode ser calculado. A gente já sabe que a energia potencial elétrica é igual ao trabalho, né? Mas, se a gente considera, então, que essa carga de prova está imersa aí, próxima a um campo elétrico gerado por uma outra carga, que é a carga fonte, o trabalho realizado para deslocar essa carga de um ponto A para o ponto P vai ser o mesmo, independente da trajetória. Então, tanto faz se a carga for por aqui ou por aqui, o trabalho vai ser o mesmo. Eu estou dizendo para você, gente, que o trabalho não depende do deslocamento. Ele não depende disso. Então, vai depender de quê? Ó, lembra que eu falei que dependendo do ponto em que a carga de prova estiver, o potencial é diferente? Então, se eu pegar o ponto A e o ponto B, e eu fizer a diferença entre os potenciais, né? Diferença de potencial eu pegar o potencial no ponto A e subtrair pelo potencial no ponto B. Se eu fizer essa diferença de potencial, eu vou perceber que vai ser equivalente ao trabalho realizado em razão da carga de prova, tá? Então, para calcular o trabalho, porque tem um desnível elétrico aí entre esses dois pontos, para calcular o trabalho, eu vou pegar, então, a diferença de potencial e multiplicar pela carga de prova. É bem fácil. Eu vou mostrar para vocês agora em um exemplo, ó. Uma carga elétrica pontiforme, tem uma carga bem pequenininha, gente, bem pequena. Ela tem um microcoulomb e ela vai ser transportada de um ponto A até um ponto B. E ela está aí sendo transportada porque ela está perto de um campo elétrico, ok? A força elétrica que vai agir nessa carga de prova realiza um trabalho. O trabalho, ele já me informou que o trabalho para transportar essa carga do ponto A até o ponto B vai ser de 10 elevado a menos 4 joules. Ele está pedindo para eu determinar a diferença de potencial, então, entre esses dois pontos. Lembra que a diferença de potencial é o potencial no ponto A menos o potencial no ponto B? Então, eu vou lá, ó. Eu quero saber a diferença de potencial. Sei a carga de prova e sei o trabalho. Tudo bem? Lembra que eu disse que um esse é um prefixo numérico. Vale 10 a menos 6, tá aqui, ó, micro. Tudo bem? Eu vou lá, então, solucionar a letra A primeiro. Ele quer saber a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Eu vou pegar, então, vou dividir o trabalho
pela carga de prova. 10 a menos 4 dividido por 10 a menos 6. Aí você vai bugar. Como que faz isso? Você pega essa potência, sobe ela lá para cima, ela vai trocar o sinal do expoente, você vai multiplicar, tá dividindo, vai multiplicar. Vai ficar 10 a menos 4 vezes 10 à sexta potência. O que eu faço? Conservo a base e são os expoentes. Menos 4 mais 6 dá 2 positivo. 10 ao quadrado, como eu falei anteriormente, dá 100. Então, a diferença de potencial é de 100 volts, tá? Opa, descobri a diferença de potencial. Aí ele vai lá na letra B e pergunta: qual é? Determine o potencial elétrico de A, adotando B como ponto de referência. Gente, se eu adotar o ponto B como referência, o potencial nele vai ser 0. Sendo assim, o potencial elétrico no ponto A tem que ser de 100 volts, porque entre os dois pontos tem 100 volts. Se em B é 0, no ponto A é 100. E a gente fica por aqui até o próximo vídeo do próximo roteiro, porque agora vocês vão fazer atividade. Abraço!